Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta nossa análise. Sabe aquela pergunta antiga, né? Olhar para as estrelas e pensar, tem mais alguém lá fora? A gente faz isso há milênios. Milênios. Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns materiais que, olha, não só dizem que sim, tem mais gente, como argumentam que aquela nossa fase de solidão cósmica, digamos assim, já era. Acabou. Exato. E os textos que a gente vai analisar hoje, eles trazem uma visão, assim, que desafia bastante, né? A ideia central é que forças de fora, extraterrestres, não são só uma possibilidade. Elas já estariam aqui. Agora. E o ponto principal é que muitas das nossas ideias sobre isso, sabe aquelas coisas de filme ou mesmo nossos desejos, precisam ser revistas. Urgentemente. Certo. Então, o nosso trabalho aqui hoje é tentar desempacotar isso, né? Vamos pegar essas crenças comuns sobre ETs e bater de frente com o que esses textos descrevem. Ver o que eles acham que é crucial a gente entender nesse momento. Preparados? Vamos lá. A primeira coisa, então, que eles martelam: estamos sozinhos. A resposta é? Não. Categórico. Essa ideia de solidão cósmica seria uma ilusão. Boa, talvez, mas insustentável. O universo seria, na verdade, um universo de vida inteligente. Cheio de vida. É isso. E o ponto-chave é que a humanidade está emergindo nessa arena maior. Não é algo que vai acontecer. Já está acontecendo. Essas forças extraterrestres, segundo os textos, já estão por aqui, operando, assim, discretamente. Discretamente. É. Aquele isolamento de milênios acabou. Isso muda tudo, né? A nossa autopercepção. A gente não é mais o único ator nesse palco imenso. E é aqui que, pra mim, a coisa fica realmente diferente do que a gente costuma imaginar. Porque, vamos ser sinceros, né? A cultura pop, até mesmo muita gente que estuda OVNIs com esperança, pinta um quadro de visitantes bonzinhos. Sim, os salvadores. Isso. Seres super avançados, trazendo tecnologia, paz, sabedoria espiritual. Quase uns anjos cósmicos vindo consertar a nossa bagunça. Pois é. E essa visão romântica, essa fantasia de salvação, os textos apontam isso como um dos nossos maiores perigos. Uma ilusão perigosa mesmo. O argumento é que essa idealização toda é, na verdade, um reflexo do nosso próprio medo, do nosso despreparo. Como assim um reflexo? A gente projeta esse desejo de salvação, porque, no fundo, a gente se sente vulnerável, né? Soterrado pelos nossos próprios problemas. Aí a gente espera que alguém de fora venha resolver. Entendi. Então, se não são esses guias espirituais que muita gente espera, quem seriam esses visitantes, segundo essas fontes? Qual é a natureza deles? Olha, a realidade que eles descrevem é bem mais pé no chão, mais complexa e, sendo bem direto, competitiva. O universo de vida inteligente não seria um paraíso. As civilizações lá fora também têm desafios, precisam de recursos, competem por influência, por acesso a mundos que valem a pena. Competem. Sim. Então, os visitantes que chegariam num planeta emergente como o nosso, provavelmente não seriam os mais iluminados, os mais altruístas. Seriam mais pragmáticos. Faz sentido, pensando na nossa própria história, né? Lógica de sobrevivência, expansão. Mas então, por que eles estariam aqui? Qual é a motivação? Eles são descritos, na maioria das vezes, como exploradores de recursos, ou até coletivos econômicos. Não necessariamente governos de planetas inteiros, mas grupos organizados com interesses bem específicos. Interesses como? As necessidades deles, né? Recursos biológicos únicos da Terra, que talvez não existam em outros lugares. Minerais estratégicos, a própria posição do nosso sistema solar pode ser interessante, ou simplesmente a busca por mundos habitáveis, estáveis. A presença deles aqui não seria primariamente para nos ajudar, seria para garantir ou preservar os recursos do planeta, para eles mesmos. E a gente no meio disso? Nesse cenário, a humanidade poderia ser vista como um problema. Um elemento instável que está degradando rápido um mundo que outros cobiçam. Nossa! Isso quebra completamente aquela imagem do irmão mais velho cósmico. Muda tudo.
Vira uma competição velada por recursos, por influência. É um choque. Mas aí vem a pergunta: e a nossa tecnologia? Nossa ciência? Nossas armas? Isso não serve de nada? Muita gente confia nisso. Essa confiança na tecnologia é vista como outra forma de negação, uma falsa segurança. A lógica que eles apresentam é: se você está lidando com raças que podem ter milhares, talvez dezenas de milhares de anos de desenvolvimento na sua frente, A nossa tecnologia atual, seria irrelevante num confronto direto. É como comparar, sei lá, arco e flecha com um caça-jato. A nossa maior vulnerabilidade, segundo esses textos, não seria tecnológica. se não é tecnológica, então qual é? Onde a gente é mais frágil, segundo eles? A vulnerabilidade principal seria de consciência, sabe? Uma falta de entendimento sobre como a vida funciona fora daqui. Uma falta de união entre nós. Uma falta de perspectiva sobre o nosso lugar real nesse universo maior. É como entrar num jogo super complexo sem saber as regras, nem quem são os outros jogadores. Entendi. E além disso, eles batem muito na tecla de que a intervenção que estaria acontecendo agora seria principalmente sutil, Sutil, como assim? no sentido de operar mais no que eles chamam de ambiente mental. O foco não seria a força bruta, mas a influência, a persuasão. Mexer com a percepção humana. E por que fariam isso? Por que não chegar chegando? Bom, por alguns motivos, né? Primeiro, para não destruir os recursos do planeta, que é o que eles querem. Isso inclui a biosfera. E segundo os textos, para preservar a própria força de trabalho humana. Força de trabalho, como assim? Uma invasão aberta criaria resistência, destruiria o valor do planeta. A abordagem sutil busca o controle de forma mais eficiente e, se possível, com algum nível de consentimento ou aceitação nossa. Quer dizer que o campo de batalha principal não seria o espaço, com naves e lasers, mas a nossa mente. As nossas ideias, crenças, percepções. Isso é perturbador. E muito esperto também. Exatamente. E é por isso que a defesa de verdade, a resposta eficaz, não viria de mais armas. Viria de inteligência, astúcia, discernimento coletivo e um nível de cooperação global que a gente nunca viu na nossa história. Coisas que, vamos combinar, não são o nosso forte hoje, né? Divididos como estamos, Isso leva direto para aquela pergunta que não quer calar. Por que os governos não contam tudo? Se isso está rolando, por que tanto segredo? Ou desinformação? Silêncio? o que eu acho interessante na abordagem dessas fontes é como eles meio que viram essa pergunta do avesso. Eles argumentam que o problema não é só a falta de transparência dos governos, que pode existir, claro. Medo de pânico, perder o controle, talvez até alguma colaboração secreta. Mas a questão mais funda para eles é a capacidade da própria humanidade, de nós como indivíduos, como sociedade, de discernir a verdade. Como assim? Quer dizer, mesmo que amanhã o governo abrisse tudo, colocasse todas as cartas na mesa, a gente conseguiria entender o que realmente está acontecendo? Essa é a dúvida que eles levantam. Exatamente. Se existe uma intervenção sutil, mexendo com percepções, explorando nossas divisões, nossas esperanças, nossos medos, então só jogar um monte de fatos na nossa cara talvez não adiantasse. A informação poderia ser distorcida, mal usada, ou até fazer parte de uma manipulação ainda maior. Entendi. O objetivo de quem intervém seria fazer a presença deles parecer aceitável, talvez até desejável, como você falou, tipo, salvadores. Para minar a resistência antes dela surgir. Essa é a ideia apresentada. E sem uma consciência mais ampla, sem o que eles chamam de uma perspectiva do universo de vida inteligente, quer dizer, sem entender como a vida interage lá fora, a gente correria o risco de ser levado a aceitar algo que prejudica nossos interesses a longo prazo, sem nem perceber. Isso significa que a responsabilidade de entender, de sacar o que está acontecendo, não pode ficar só na mão de governos ou militares. Teria que ser algo mais. Nosso. Da população. É o que eles sugerem. Teria que ser uma capacidade cultivada na sociedade. Pelo menos numa parte dela. Essa habilidade de enxergar o jogo teria que ser mais comum.
Depender só das autoridades seria insuficiente. E as nossas religiões, nossas tradições espirituais, muitas delas nos colocam no centro de tudo, né? Como a espécie especial da criação. Como isso bate de frente com a ideia de sermos só mais uma raça, talvez bem jovem, numa vizinhança cósmica antiga e cheia de gente? Esse é um ponto super crítico que os textos levantam. Essa ideia da nossa singularidade, da nossa importância central, é a base de muitas religiões. Confrontar a realidade de ser só mais um entre, talvez, incontáveis povos, no universo imenso, muitas vezes indiferente ou até hostil, isso abala tudo, pode causar um choque existencial e teológico profundo. E as fontes sugerem que as religiões de hoje não estariam prontas para lidar com isso. O argumento é que as estruturas, as doutrinas que temos, foram formadas quando a gente se via sozinha no planeta. Elas podem não ter as ferramentas para entender as complexidades e a natureza, muitas vezes, nada espiritual das interações nesse universo de vida inteligente. Isso as deixaria vulneráveis. Vulneráveis como? De duas formas, principalmente. Poderiam ser manipuladas. Imagina só, visitantes com tecnologia avançada se apresentando como deuses, anjos, messias, usando as nossas próprias profecias contra nós. Ou então, poderiam simplesmente perder a relevância, sabe? Se não conseguirem dar respostas ou um rumo para as pessoas diante dessa nova realidade imensa. Então, qual seria a alternativa? O que essas fontes propõem no campo espiritual? A necessidade que eles apontam é de desenvolver um entendimento espiritual mais amplo, algo que eles chamam de uma espiritualidade do universo de vida inteligente. Não para jogar fora as tradições que a gente tem, mas para dar um contexto maior para elas. Um contexto que ajude a gente a preservar nossa liberdade, nossa autonomia. Seria uma espiritualidade que aceita a vida inteligente como universal e entende as dinâmicas complexas e nem sempre boazinhas desse universo maior. Certo. Deixa eu ver se eu peguei a ideia geral. Nosso isolamento acabou, o contato é real, mas bem diferente da ficção. É complexo, tem competição por recursos, por influência, opera de forma sutil na mente e desafia nossas estruturas sociais, nossos governos, nossa espiritualidade. Ufa! Diante disso tudo, o que fazer? Como a gente se prepara para essa realidade que os materiais descrevem? Tem passos práticos? Tem. E a preparação que esses textos mais enfatizam não é tanto a tecnológica ou militar. É mais uma mudança interna, sabe? Uma evolução da nossa consciência. Eles delineiam alguns passos que se repetem bastante. E quais seriam? Primeiro, e talvez o mais difícil, superar a negação e o medo. Sabe, aceitar que essa situação pode ser real, por mais desconfortável que seja. Admitir que a gente começa vulnerável, mas sem entrar em pânico ou desespero. Encarar de frente. Ok. Primeiro passo: encarar. Segundo, Desenvolver essa perspectiva do universo de vida inteligente. Ativamente. Começar a se ver e a ver o nosso mundo não como centro isolado de tudo, mas como parte de uma arena de vida imensa, com regras, dinâmicas e perigos próprios. É uma mudança de escala na cabeça. faz sentido. E o terceiro? Entender a importância do tal ambiente mental. Sacar que influenciar pensamentos, crenças, percepções é uma ferramenta poderosa. Talvez a principal ferramenta usada nessa interação. Isso exige um tipo novo de atenção, de discernimento sobre o que a gente consome, o que a gente aceita como verdade. E por último, tem um conceito que parece central em tudo isso que você mencionou: o conhecimento, com C maiúsculo. O que é exatamente isso? E por que é tão importante para eles? O conhecimento, ele é apresentado como a peça-chave mesmo. Não é conhecimento no sentido de informação, de acumular fatos. É descrito como uma inteligência espiritual mais profunda, que estaria dentro de cada um de nós, quase como uma mente silenciosa, observadora, que fica por baixo do nosso intelecto, das nossas emoções. E por que seria tão vital? Porque, segundo as fontes, essa seria a única parte da gente que não pode ser manipulada, que é imune ao engano que vem de fora. Imune? Mas por quê? Como funcionaria isso? Porque o conhecimento, como eles descrevem, não se baseia em crença, ideologia,
medo ou desejo, que são justamente as portas de entrada para manipulação no ambiente mental, né? Ele operaria com base num saber direto, uma sintonia com a verdade, uma certeza interna que não precisa de prova externa nem de persuasão. Seria a nossa bússola interna, incorruptível. Tipo uma intuição muito profunda e confiável. É mais que intuição, pelo que eles descrevem. É apresentado como a inteligência central do nosso ser, conectada a algo maior, talvez uma fonte divina. Então, cultivar essa conexão com o conhecimento dentro da gente seria a chave para conseguir discernir as coisas, para ter sabedoria para responder, para navegar esses desafios enormes dessa nova era de interação cósmica. Os textos até falam que uma ajuda divina para essa necessidade humana estaria sendo dada através de um ensinamento específico, focado em alertar, preparar e fortalecer essa conexão interior. Uau, isso é realmente denso e bem diferente do que a gente costuma ouvir. Resumindo, então, o que essas fontes trouxeram para a gente hoje. Nosso isolamento cósmico teria acabado, o contato seria uma realidade agora, mas uma realidade complexa, potencialmente arriscada, não por causa de guerra espacial, mas por intenções competitivas e métodos sutis de influência na mente. E a resposta não estaria só em tecnologia ou governos, mas no amadurecimento da nossa consciência. Exatamente. A mensagem principal que fica desses materiais não é para criar pânico, é um chamado urgente mesmo, para a gente amadurecer, para buscar união, para além das nossas briguinhas e principalmente para desenvolver essa nova perspectiva cósmica e cultivar esse conhecimento interior. Essas seriam as ferramentas essenciais para a humanidade conseguir manter a liberdade e a direção própria nesse cenário muito maior e mais desafiador do universo de vida inteligente. Com certeza, são ideias que mexem com as nossas bases, né? Com o que a gente acha que sabe sobre nós e o nosso futuro. Para quem está ouvindo a gente, talvez o mais valioso não seja nem aceitar, nem rejeitar de cara, mas usar essas ideias como um óculos diferente para olhar o mundo, as notícias, até os próprios pensamentos, com curiosidade e senso crítico. E para fechar, fica uma reflexão inspirada nesses textos. Se a forma mais forte de influência externa age sutilmente no ambiente mental, moldando o que a gente percebe, semeando discórdia, oferecendo falsas esperanças, como é que a gente pode, cada um de nós, e como grupo, começar a desenvolver o discernimento para reconhecer essas influências? Como separar uma intuição real, vinda desse conhecimento, de uma ideia que foi plantada ou de um desejo nosso? Onde fica o equilíbrio entre estar alerta e ter sabedoria, sem cair na paranoia? Uma pergunta fundamental para tempos complexos como os nossos. Fica aí a reflexão.